Hoje vamos aprender sobre os verbos de elocução. Verbo de elocução são verbos que introduzem a fala dos personagens. Esses verbos permitem o leitor identificar de que maneira falam os personagens. Esses verbos participam do discurso direto. Discurso que tem esses verbos presente: falar, perguntar, dizer, gritar, sussurrar, deduzir e explicar. Esses verbos, eles não são usados aleatoriamente. Por quê? Porque eles não são sinônimos um dos outros. Cada verbo, ele indica a maneira que o personagem irá falar. Verbos de elocução. O que são verbos de elocução? Será quando ele vier para anunciar o discurso, ou seja, ele vai introduzir uma fala, ele vai indicar uma atitude e a ação dos personagens. Ou seja, toda vez que for solicitar um anúncio, certo? De um personagem ou atitudes e ações desses personagens, o verbo de elocução irá vir, certo? Para anunciar. Sempre quando houver os verbos de elocução, iremos utilizar os sinais de pontuação, dos pontos e travessão, ok? Iremos estar anunciando uma fala ou indicando atitudes e ações de cada personagem. Depois de passarem a tarde inteira jogando futebol, os dois irmãos, Mirelle e Pedro, sentaram-se na grama cansados. Então, Pedro perguntou: "Você está com fome?" "Muita fome", Mirelle respondeu, passando sua mão pela barriga. "O que você acha de irmos pegar um pedaço do bolo que a mamãe fez hoje?" Pedro disse com um sorriso no rosto. Então, eles se levantaram e correram para a cozinha, tendo cuidado para entrar lá sem fazer barulho. Então, percebam que os verbos de elocução neste pequeno texto está em negrito. Quem são eles? Perguntou e respondeu, certo? Ele está anunciando uma fala de um personagem, quando diz que Pedro então perguntou. Antes mesmo de Pedro perguntar, o verbo de elocução já vem para informar. Assim também como muita fome, respondeu Mirelle, onde está identificando que é Mirelle que respondeu a pergunta de... Observe os verbos de elocução mais utilizados. Perguntou, respondeu, disse, falou, exclamou, pediu, afirmou, explicou, questionou, repetiu. Então, vamos observar agora alguns verbos de elocução mais específicos. Protestou, gritou, declamou, ordenou, comentou, concordou, negou, queixou-se, desculpou-se, justificou, refletiu, suspirou, concluiu, desabafou. Bom, então esses são os verbos de elocução mais específicos, diante de um diálogo entre personagens. Vamos então observar o uso de verbos de elocução. Mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Perguntou Soraya. A mãe afirmou. Pode, filha. Obrigada, mãe, exclamou alegre a filha. A que horas vocês vão? Indagou
a mãe. Ainda não sei, respondeu Soraya. Vou perguntar à prima Ana. Então, percebam que os verbos de elocução, eles estão em destaque, certo? A Pro marcou aí para vocês com marcador amarelo para que vocês identificassem quem são esses verbos de elocução. Perguntou, afirmou, exclamou, indagou, respondeu. Vamos observar agora os posicionamentos do verbo de elocução presentes em uma frase. Antes do discurso, o verbo de elocução ele vai vir seguido de 2 pontos. Henry, em desespero, gritou. O que aconteceu? Então, percebam que antes do discurso, o verbo ele irá vir com 2 pontos, certo? Henry, em desespero, gritou. 2 pontos. O que aconteceu? Percebam, por se tratar de uma fala, utilizamos o travessão. Mas quando for no meio do discurso, percebam só que o verbo de elocução ele vai vir separado por travessões. Ainda não sei, hesitou. Então, mesmo fazendo a colocação da frase e pontuando, iremos utilizar o travessão para aí, então, inserir o verbo de locução. Ainda não sei, hesitou. Lara. Certo? É Lara que está hesitando, ela está questionando, certo? Confirmo assim que conseguir, ok? Já quando esse verbo de elocução for depois do discurso, ele vai vir separado por um travessão. Não gosto das atitudes daquela garota. Travessão. Comentou o Rogério. Ou seja, ele está anunciando um comentário de Rogério. Então, nesse caso, vamos utilizar o travessão. O verbo de elocução, ele vai ser separado por um travessão. Não gosto das atitudes daquela garota. Quem está comentando? Rogério. Então, para isso é utilizado o sinal de travessão. Nesse vídeo, você vai descobrir o que são verbos de elocução. Vamos lá? Para isso, vamos voltar no tempo? Você se lembra que no 2º ano você estudou as receitas? Nesse estudo, você conheceu e identificou verbos de ação que apareciam nas receitas. Pegar, cortar, picar, misturar, separar, mexer, colocar e outras palavras que aparecem para indicar o que fazer. Agora vamos voltar ao 3º ano e lembrar que estamos estudando o discurso direto, ou seja, a organização das falas em um texto. Vamos observar os trechos de narrador que costumamos colocar antes das falas. Veja que neles sempre colocamos essas palavras que apresentam a fala. Nesses casos, temos dizendo, perguntou e gritava. As palavras que apresentam as ações de fala são chamadas de verbos de elocução. Os verbos de elocução aparecem no trecho de narrador e são usados para apresentar as falas. Você já usa esses verbos ao escrever seus textos. Vamos ver? Nas atividades que fizemos, você provavelmente escreveu trechos iguais ou muito parecidos com estes. Veja os verbos de elocução aí. Maluquinho falou. Calvin disse. Carol gritou. Joãozinho respondeu. Vamos conhecer outros verbos de elocução de um jeito diferente? Você receberá um verbo de elocução em sua caixa de entrada e deverá fazer um vídeo representando. Poste o vídeo no Padlet. Em outra aula, retomaremos essas ideias. Veja um exemplo. Se você receber o verbo de elocução gritar,
você pode fazer um vídeo como este. Dica: pense em uma frase que combine com esse verbo de elocução e fale-a em seu vídeo. Bom trabalho! Galerinha, agora que vocês já prestaram atenção, que já descobriram que os verbos de elocução são as maneiras usadas no texto para apresentar a fala dos personagens ou informar o modo que eles estão falando ou sentindo. A gente vai fazer agora o livro da página 230 até a página 237 e depois a lição de casa, a página 57 e a página 58. Então, primeiramente, ali na página 230, vocês têm um textinho onde vocês vão fazer a leitura. E depois, lá na página 231, vocês têm algumas perguntinhas relacionadas a esse texto. Essas perguntinhas, vocês vão responder elas pequenininhas, ali onde tem um espaço. Todas elas, galerinha, estão relacionadas ao texto, desde a letra A, B e C lá em cima, e também a número 2. Então, prestem atenção e respondam elas, combinado? Daí, depois, lá na página 232, vocês têm ali, sublinhe na anécdota as falas dos personagens e as intervenções do narrador de acordo com a legenda. De roxo, vocês vão sublinhar todas as falas do narrador. De amarelo, todas as falas do chefe. E de azul, todas as falas das crianças. Bem fácil. Depois, na 4, procurem um dicionário o significado dos verbos a seguir. Depois, criem frases com esses verbos, procurando expressar o mesmo sentimento que aparece no dicionário. Veja o exemplo. Berrar. Os jogadores berraram. O ouro é nosso. Então, olha só, tem duas coisas. O que eles berraram? Então, ali, responder. Exemplo, responder. Perguntei pela chave e mamãe respondeu. Está no potinho da comida. Então, ali no perguntei pela chave e a mamãe respondeu, 2 pontos. Daí, na linha de baixo, travessão. Está no potinho da cômoda, ponto. E assim por diante, vocês vão fazer com as outras palavras. Primeiro, procurar o significado no dicionário, fazer uma frase que combina e depois a fala. Daí da 5 tá falando assim, diferentes verbos podem ser usados em um texto para apresentar as falas de personagens ou informar o modo com que eles estão falando ou sentindo. O professor vai marcar um dia para uma visita à biblioteca da escola. Vocês poderão ler alguns contos e identificar esses verbos. Registre no caderno que você encontrar. Depois, coletivamente, elabore uma lista com esses verbos. Você poderá consultar essa lista quando escrever diálogos em seu texto. Viu? Então, a número 5, anotem ali do lado, fazer em sala, porque a gente vai lá embaixo, onde tem aqueles livros, e vamos fazer essa atividade lá. Combinado? Daí, olha só, a página 230 tá falando final de conto em primeira pessoa. Então, na página 230 e na página 234, galera, a gente não vai fazer agora. Novamente, essa a gente também vai fazer quando a gente voltar. Que se tudo der certo, a gente volta mês que vem, dedinhos cruzados. Daí a gente vai passar lá para a página 235, onde está falando, na ponta da língua, a apresentação do final do conto. A mesma dupla que escreveu o final do conto do Chapeuzinho Vermelho e os Fatos Reais vão voltar a se reunir para fazer a leitura oral do texto que criaram. Então, ali, vocês vão fazer também a leitura, somente, não precisa fazer mais nada. E daí a gente vai pular ali para a página 236 e 237. Então, marquem ali que a página 233, 232, 233, 234, 235, a gente vai fazer quando a gente voltar. Combinado? Então, a gente vai na 236 e na 237 e vamos recordar. Observe a capa do gibi e responda. Que conto tradicional infantil foi parodiado nessa capa? Qual que vocês acham ali? 3 porquinhos, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, o que é? A mãe de Magali preparou deliciosos quitutes, bolos, pães, sucos de abacaxi, geleia, requeijão, biscoito. Tudo vai para a filha levar para a vovó. Na primeira frase foram enumerados, ou seja, relacionados os quitutes da cesta. Escreva o nome do sinal de pontuação usado para separar os elementos da enumeração. Lembra a enumeração? Nome penal tenho.
caneta, borracha, lápis, corretivo, lapiseira, régua. Lembra qual é? O que a gente separa? Vou levar hoje para o meu piquenique maçã, bolacha, Nescau, chocolate, salgadinho. Que pontuação a gente usa para separar essas palavrinhas? Número 2. Imagine que você vai levar uma cesta com lanches deliciosos para um piquenique. Complete a frase com nomes de 4 gostosuras. Preparei uma cesta de piquenique com tananã, tananã, tananã. Lembra que sempre o último vai ser o exemplo, a minha cesta de piquenique. Preparei uma cesta de piquenique com bolacha, vírgula, pão, vírgula, salgadinho e chocolate, porque o último a gente não usa vírgula, a gente usa o e. Então prestem atenção. Na frase que você completou, os 2 pontos foram usados para indicar que um personagem vai falar ou indicar uma enumeração. Depois, na letra C, circule a palavra usada antes do penúltimo item de enumeração. Qual é o que vocês devem circular? O e, que eu usei para separar o terceiro do quarto. Depois, na 237, complete o diálogo. Durante o passeio na floresta, Magali não resistiu e comeu todo o lanche que sua mãe havia preparado. Ao encontrar o lobo esfomeado, a menina disse: o que a menina disse? Depois, muito irritado, o lobo respondeu. O que o lobo respondeu? Depois, vocês vão continuar lendo os quadrinhos, numerando 1, 2, 3, até o número 9. Lembrando que sempre quando alguém vai falar, galerinha, a gente bota o travessão. Exemplo, travessão Rafaela, vírgula. E depois eu escrevo a fala. Lembra que depois do nome da pessoa a gente bota uma vírgulazinha também? E daí depois ali, numere nos quadrinhos os parágrafos, ou seja, numerar de 1 a 7. E depois, a quem se dirigem a fala do 7º quadro, do 9º quadro, e que sinal de pontuação foi usado para o nome chamado do restante da frase, e que sinal de pontuação foi usado para indicar que os personagens iriam falar. Bem fácil, tá todas as respostas ali. Daí depois que vocês terminarem isso, a gente vai fazer a página 57 e a página 58, lição de casa. Lá no lição de casa, na página 57, está falando: diferentes verbos podem ser usados em um texto para apresentar as falas de personagens ou informar o modo como eles estão falando ou sentindo. São os verbos chamados elocução. Reescreva as frases usando travessão e os 2 pontos. Observem o exemplo. Então, ali vocês têm o exemplo aqui em cima e vocês vão ter que reescrever a frase A e a frase B, colocando 2 pontos e o travessão depois que a pessoa fala. Combinado? Bem fácil. Daí depois, ali na página 258, a letra C, a letra D e a letra E igual. Exemplo, ali na letra D tá assim: Alice comentou. Daí vocês vão botar Alice comentou. 2 pontos. Travessão. Mariana, que o cabelo... Daí, Mariana, vírgula. Seu cabelo está bonito hoje. Vocês vão mudar. Exemplo ali, o último. O menino perguntou para o pai quando o filme começaria. O menino perguntou para o pai. 2 pontos. Linha de baixo, travessão. Quando começa o filme? Vocês têm que dar nexo. Vocês têm que dar sentido às frases. Combinado? E depois, na última, vocês vão ter que botar aquele parágrafo ali, separando eles com pontuação correta, com travessão. Bem fácil, bem tranquilo. Vocês vão reescrever aqui, separando aqui com 2 pontos, travessão. Bem fácil e tranquilo, galera. Então, prestem atenção. A prof tem certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show, porque tá bem fácil, tá bem tranquilo, não tem motivo de errar. Então, vamos lá, boa sorte. Depois não esqueçam de mandar a fotinha pra prof.